Eu quero colocar diretamente essa matéria do nosso querido Fernando Miller, mais conhecido como a IA do DCM. O Fernando Miller, ele traz a matéria, então, que diz: áudio estopa sugere vaquinha para homem que arrastou ex na marginal, e chama este homem de herói. Eu vou ler aqui a primeira parte da matéria, que é a parte importante. A segunda parte é a parte que relembra o caso deste herói, então, definido pelo Estopa. Em gravação obtida pelo DCM, o influenciador Leonardo Estopa disse que gostaria de arrecadar dinheiro para ajudar Douglas Alves Silva, apontado como autor do ataque que arrastou sua ex-mulher Tainara Souza Santos por cerca de 1 quilômetro com um carro na Marginal Tietê, em São Paulo, em 29 de novembro do ano passado. Tainara teve as 2 pernas amputadas durante o período de internação e morreu no dia 24 de dezembro. No áudio, Estopa relata uma conversa com um amigo mecânico e afirma que o veículo usado na ocorrência teria sofrido danos. Em seguida, sugere a criação de uma vaquinha para ajudar no conserto do automóvel, referindo-se ao suspeito de feminicídio como herói. Aspas para o Estopa, que é o conteúdo do áudio. Estava conversando com um amigo meu sobre a situação daquele cara, daquele irmão que arrastou a mulher em São Paulo por cerca de 1 quilômetro. Esse meu amigo é mecânico e disse que com certeza houve algum dano no veículo. Pensei se a gente não poderia se juntar e de repente fazer uma campanha, uma vaquinha para ajudar o herói a consertar o carro dele. O herói, então, que arrastou a ex-mulher que teve as pernas amputadas e veio a falecer por causa disso. Dito isso, eu quero trazer aqui alguns comentários para vocês. Nesse momento, eu peço a máxima atenção de vocês. A máxima atenção. Vamos, primeiramente, didaticamente, aos elementos dos Red Pills. A primeira coisa que aparece nisso aqui, antes de toda a barbárie do próprio conteúdo, a primeira coisa é a proteção ao bem material, o automóvel. É a primeira coisa de um Red Pill. É a primeira coisa. A sua frustração sexual, e agora eu quero aqui falar olhando para a câmera, e espero que chegue em algum momento ao seu Leonardo Estopa, que até agora eu estava bem quieto. Até agora eu fiz só comentários pontuais. No seu caso, seu Leonardo Estopa, no seu caso, também teve a sua fala sobre os seus bens materiais que terias perdido. O seu incômodo, o seu desconforto com seus bens materiais. Pois aqui chamar de irmão, chamar de herói e conversar com o mecânico para reparar danos no automóvel, diante de toda a barbárie, é o primeiro demarcador de Red Pill, primeiro demarcador de legendários, primeiro demarcador de macho alfa escroto. É exatamente isso, escroto. Aí a gente junta tudo isso, as declarações de que em violência doméstica morrem mais homens do que mulheres. Toda essa fala, na verdade, é uma fala que a filosofia clássica, vamos pegar Nietzsche, vamos pegar Spinoza, a filosofia clássica explica pelo conceito de ressentimento. O senhor é um ressentido enquanto macho, porque tu não é homem, tu é macho. Porque, embora a definição de macho possa ter algumas características regionais no Nordeste, até no Sul, a diferenciação entre macho e homem, ela é muito bem definida e por isso que a gente define machismo e não homismo. Esse macho diretamente relacionado a um grupo de machos que são liderados pelo macho alfa. Nenhum destes é homem. Nenhum é homem. Porque o homem está muito mais ligado ao indivíduo do sexo masculino que atingiu a maturidade. E atingindo a maturidade, atingiu a ética, atingiu a moral, atingiu a decência e sabe inclusive administrar os seus afetos. O que vai estar diretamente relacionado com a sua orientação sexual, com a sua definição de gênero, que nada tem a ver com isso, mas tem a ver com maturidade. Então, um ressentimento terrível que lhe vincula Red Pills e que não faz com que saias da esquerda e vá para a direita. Não, faz com que se revele aquilo que sempre foi. De direita, de extrema direita, neofascista. É isso. Que apenas passa o carro
por cima das mulheres, seja de forma prática e efetiva, ou até de forma simbólica. De forma simbólica, passa o carro por cima das mulheres todos os dias. Isso é nojento, isso é asqueroso, isso é criminoso. Criminoso. Agora eu deixo de falar da parte material do carro e vamos ao fato. A vaquinha é para arrecadar para a manutenção do carro de alguém que arrastou uma mulher. E eu ainda não vou falar das consequências, que foram 2 amputações seguidas de morte. Poderia sair ilesa, poderia sair só com fraturas. Arrastar uma mulher fez com que o senhor, seu Léo Stoppa, chamasse esse cidadão de irmão e de herói. E aqui eu posso traduzir perfeitamente, eu não preciso nem conversar com você. Nem conversar contigo, Léo Stoppa. Eu posso traduzir irmão aqui no conceito de irmandade. Irmão aqui no conceito de compatibilidade de princípios, de ideias, de valores e compatibilidade de ódio. É irmão nesse sentido, é o irmão. E herói é o irmão que se deu bem no seu conceito defendido pela Irmandade. Herói é aquele que foi ao extremo, aquele que foi ao limite. Isso é Red Pill por natureza. E para quem não entende o que é Red Pill, e ninguém é obrigado a entender, isso é o que a gente chama de machosfera. Os seres humanos do sexo masculino mais escrotos que tem, que estão diretamente relacionados com os grupos de ódio, diretamente ensinando jovens, ensinando adolescentes a simplesmente detestarem mulheres. E agora, seu Léo Stoppa, quem está falando aqui é um professor que foi diretor de colégio e teve que combater dentro do colégio a inclusão, a penetração desse discurso em adolescentes. Estão entrando em todos os lugares, ensinando a esses jovens que eles devem, primeiramente, cuidar da sua aparência estética, para que fiquem entre homens se admirando e entre homens apontando quanto que pode melhorar e quanto que não pode melhorar. E quando eu digo entre homens, isso não é homofobia da minha parte. Não, esse entre homens, meu caro Léo Stoppa, é a inexistência da mulher independentemente de orientação sexual. É entre homens desde a adolescência, porque não querem o convívio com mulheres. E aí aprendem que a única mulher a ser amada e idolatrada é a mãe, e que as mulheres, no máximo, devem ser utilizadas para o seu bel prazer sexual. Apenas e tão somente sexual. Essa é a machosfera. Esses são os Red Pills. E esse é o senhor Leonardo Stoppa. Mas que absurdo! Herói, irmão, um assassino, ou melhor, um feminicida. As máscaras, elas não caem. As máscaras, elas se desfazem. Porque aí, meu caro Léo Stoppa, a gente tem que ir um pouco para etimologia, falar um pouquinho de língua portuguesa. Tu sabes, meu caro, qual é a etimologia, Léo Stoppa, da palavra sincero? Sabe? A pessoa sincera é a pessoa sem cera. Porque quando o idioma ele é constituído, as máscaras, elas de bailes, a fantasia, as máscaras são de cera. Então o sincero é aquele que não está de máscara. O sincero é aquele que não tem cera, meu caro. Pois tu estás agora sendo sincero contigo mesmo. Só que a tua sinceridade, ela é odienta, odiosa. A tua sinceridade é abjeta, é escrota. E mais do que isso, a tua sinceridade é feminicida. Ora, palmas para o herói e para o irmão. Consertar o automóvel, aqui eu finalizo da seguinte forma. Por que o Red Pill dá um valor gigantesco para o bem material? Sobretudo para o automóvel. Quanto mais caro, melhor. Quanto maior, melhor. A sua incapacidade de administração da sua sexualidade. Seja ela pelo alvo do desejo, pelo objeto do desejo, seja ela pela incapacidade de poder, quem sabe, por que não, satisfazer mulheres. E aí automaticamente, por ser incapaz de satisfazer mulheres, passa a odiá-las, porque afinal de contas, a culpa de não satisfazê-las só pode ser delas, evidentemente. Então, começam a namorar o automóvel, começam a namorar a moto,
começam a empinar, a rasgar canos de descarga, a cuidar da lataria de noite, abrir o capô e perguntar pro motor se ele dormiu bem. São os passos típicos de alguém que não gosta de mulher ou talvez até não goste de ninguém. Olha só, olha a extensão. Mas esse alguém sempre vai ser do sexo feminino. Porque esse sexo feminino, nossa, ele ganha tantos privilégios na sociedade, não é mesmo? A guarda do filho sempre é dela. Ela tem que ganhar pensão alimentícia. Ela não pode fazer esforço físico. Ela tem que ser cuidada enquanto a gestação. E nós, homens, como é que a gente fica? Já sei. A gente chama de herói aquele que atropela, que arrasta e que as pernas danifica e que leva à morte. Eu não tenho mais nenhuma dúvida sobre o senhor Leonardo Stoppa. Eu tinha 1% de dúvida. Eu não tenho mais dúvida. Eu sei sobre o que eu estou falando e sobre quem eu estou falando. Agora, eu repito, eu não sou macho, eu sou homem. E eu, enquanto homem, vou estar sempre ao lado da mulher. Sempre ao lado da mulher. Pedro Zambarda. É isso, meu caro. E é importante a gente fazer essa denúncia dentro do nosso campo político, né, Viaro? Dentro do nosso campo. Esse cara estava infiltrado com esse discurso. Com esse discurso que desumaniza, com esse discurso que mata mulheres. Aliás, dá os parabéns para o Fernando Miller pela excelente reportagem, com prova material. Tem, inclusive, detalhes da onde saiu esse áudio. Então não me venham falar. E o covarde tirou o canal do ar. Não sustenta o que fala. O Instagram também. Não sustenta o que fala. É um covarde. É fundamentalmente um covarde. Fez a ex-mulher ter que se expor no canal Mídia Livre. A mulher que já estava com problemas com a filha, expôs a filha menor de idade no canal dele. É um absurdo o que esse cara fez. Infelizmente, contração no nosso campo político. A gente tem que tomar cuidado com isso, gente. Olha. É cansativo. Olha, sinceramente, isso é apavorante, tá?